A compra de um carro pode ser uma maneira de colocar dinheiro pelo ralo se você não souber a forma correta de fazer, se você não entender a parte financeira desse processo, se você tem dúvidas sobre consórcio, se você tem dúvidas sobre financiamento, se você tem dúvidas sobre a hora de trocar de carro, será que meu carro está na hora de trocar, a manutenção está pesando no meu bolso, que tipo de carro eu posso investir? A gente vai bater um papo aqui hoje bacana para tirar todas as suas dúvidas e meu convidado é nada mais nada menos que Erli Bandeira, que é meu irmão. Ele é especialista em finanças. Você começar um programa com seu irmão é maravilhoso, cara. Bom demais, bom demais. Nada melhor do que isso, né? Aqui, ó. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. E vamos falar um pouco aí sobre essa jornada financeira, que é a conquista não só do primeiro carro, mas o carro durante a vida toda, né? Então é um ponto importante que a gente precisa entender, fazer conta realmente, usar também emoção e razão na junção do todo e evitar que dinheiro vá pelo ralo. A gente está falando da realização de sonhos e a gente entende que existem muitas tomadas de decisões que são emotivas, a gente toma as decisões com emoção. Em que momento a razão precisa entrar para evitar que você se dê mal, né? Então a gente selecionou aqui um monte de dúvidas, principais dúvidas que a galera manda no YouTube, no Instagram, enfim, nos fóruns, para esclarecer para vocês a maneira correta de fazer as coisas, a maneira correta de não perder dinheiro. E a gente começa aqui por uma dúvida muito comum, que é do financiamento, né? Muita gente tem dúvida, será que meu financiamento vai ser aprovado? Depois a gente vai falar se financiamento é bom, se consórcio é melhor, se todo consórcio é bom, qual é a melhor maneira de comprar o carro. Mas de cara, a pergunta que a gente tem aqui é, financiamento. Como é que eu faço para não ser reprovado, para que meu financiamento seja aprovado? Porque assim, acho que primeiro de tudo, o ponto crucial é você estar com o nome limpo, né? Então, hoje tem algumas ferramentas que ajudam a gente a acompanhar nossa avaliação financeira. Um deles é o aplicativo do Serasa. Lá a gente consegue identificar se tem alguma pendência financeira e no ato de fazer um financiamento, acho que o primeiro ponto é identificar, cara, estou com o nome limpo. Como é que está a minha situação financeira? O score é uma das avaliações que é feita no ato de aprovação no financiamento, né? Então, primeiro ponto, ter certeza que está com o nome limpo. Segundo ponto, na hora de fazer um financiamento, que pode ajudar na efetivação do financiamento, né? Então, quando eu consigo dar uma pequena entrada, mesmo que seja uma entrada irrisória ali, isso assim, mostra para o banco que eu estou dando uma... Cara, eu tô querendo assumir esse compromisso, estou dando uma parte de garantia aqui, compromisso que eu quero assumir contigo, para poder ver se você valida, aprova ou não essa minha proposta. Então, um ponto. Falando em financiamento, tem uma siglazinha que quase ninguém fala, mas que é importantíssima, que é o SET. Ele vai explicar pra gente o que danado que é esse SET, por que é que você não olha pra ele, porque você deveria estar olhando pra ele, em vez de estar olhando se a parcela cabe no teu bolso. Primeira coisa que a gente faz é assim, cara, quanto ficou a parcela? Quanto ficou o valor de parcela, né? Então, o valor de parcela tem ali aquela taxa de juros específica para aquela simulação que eu estou fazendo, só que alguns pontos podem ser diferentes. Eu posso ter algumas outras cobranças aí nessa simulação, que às vezes não sai nessa simulação parcial. Uma delas é o SET, que é o custo efetivo total da operação. E o que é que pode entrar ali? Geralmente, quando entra alguma tarifa diferente, entra a tarifa de cadastro, alguma tarifa de validação, e outras tarifas podem entrar nesse custo efetivo total. Então, sempre que a gente pedir uma simulação de financiamento, uma simulação de proposta para financiamento de um veículo, é importante também pedir o SET. Cara, eu preciso que você me mande o custo efetivo total desse financiamento para mim validar realmente o que é que eu estou pagando de taxa de juros, o que é que eu vou ter taxa extra embutido na parcela. Então, o SET nada mais, nada menos é que um custo efetivo de tudo que engloba dentro daquela operação de financiamento. É importante porque às vezes a parcela deu 700, mas quando eu pego o SET, ele aumenta essa parcela de 700 para 850, encarece bastante e dependendo da situação, do momento que você esteja fazendo, pode encarecer muito o financiamento no momento da simulação ali. Como é que eu consigo a menor taxa de juros? Tem duas coisas que a gente pode fazer pensando em diminuir taxa de juros. A primeira é um maior valor de entrada. Então, quanto maior valor de entrada eu consigo dar e menor prazo vai ser o financiamento, melhor eu consigo a taxa de juros. Porque o banco avalia assim, já está me garantindo uma grande parte do valor que eu preciso disponibilizar para essa pessoa e também num curto espaço de tempo. Então, se eu tenho um volume de entrada grande ou mediano e tenho um curto espaço de financiamento, isso facilita
a redução da taxa de juros. E o segundo ponto é a questão do seu histórico financeiro. Então, quanto mais adimplente você for e quanto mais você tiver um histórico de vida financeiro saudável, até como bom pagador, isso contribui muito para melhores taxas. Hoje a avaliação do risco de cada pessoa é feito não só apenas pelo se você está com o nome sujo ou não. Ele engloba uma série de fatores ali de avaliação de risco, de seu histórico financeiro, do seu score, do seu rating em todas as instituições financeiras. Então ele meio que mescla tudo para saber se tu é um bom pagador ou não, ou um mediano. Então, quanto melhor seu histórico financeiro, também melhor taxa de juros para você. Duas perguntas que as pessoas fazem bastante, que você faz bastante aí no YouTube, aí no Instagram, aí no TikTok, é o seguinte: eu estou numa situação onde está muito difícil para mim, mas eu preciso de um carro para trabalhar e eu tenho que financiar esse carro. Eu consigo financiar esse carro sem dar a entrada? É possível isso ser feito? E a outra pergunta que se faz muito é: eu tenho um nome sujo, eu consigo financiar? Vez ou outra você vai conseguir financiar um carro completamente, mas isso impacta um pouco mais na taxa de juros que você vai financiar, então acaba encarecendo um pouco o financiamento, porque é como se você estivesse pegando uma operação de crédito sem ter garantia de nada. Então, existe a possibilidade sim, se você tiver um histórico de avaliação boa, dependendo do carro também vai existir isso, mas se você conseguir dar uma entrada ali 10, 15% do valor que você pretende pegar, já facilita mais o processo de aprovação. Quem tem um nome sujo consegue fazer um financiamento de carro? Esse é um ponto bem delicado. Na maioria das vezes, não. Se for um nome sujo por besteira, como a conta de água, a conta de energia, que às vezes pode acontecer por um esquecimento ou outro, aí eles fazem a avaliação do histórico. A instituição faz a avaliação do histórico do financiamento, do seu histórico de pagamentos. Então, se o cara paga bom, tem essas contas aqui que são contas de pouca relevância para o histórico de financiamento que ele tem, pode ser que aprove. Mas um cara que tem um histórico com mais passagens por órgãos de restrição financeira, é bem provável que seja mais difícil. E quando aprova, as instituições que conseguem aprovar com o seu nome sujo, eles vão cobrar uma taxa de juros bem mais alta, porque o risco de inadimplência é bem maior. Aí a gente aproveita agora, já entra na parte de consórcio. Qual é a diferença de financiamento para consórcio? No consórcio você não vai ter a taxa de juros, a cobrança da taxa de juros, né? E dependendo da instituição que você consiga negociar uma taxa ali de administração de consórcio, você vai ter uma taxa de administração do período completo do consórcio entre de 7% até 20%, vai depender muito de que instituição você vai escolher para fazer esse consórcio, né? Mas a diferença do consórcio para o financiamento no financiamento eu vou ter a taxa de juros ali e eu vou conseguir conquistar o bem naquele momento. No consórcio eu não vou ter a taxa de juros, eu vou ter uma taxa de administração. É uma compra coletiva, né? Eu me junto com um grupo de pessoas para poder adquirir um bem, determinado bem. Então tem uma taxa de administração, só que eu não vou conseguir ter o bem naquele momento da contratação, né? É uma forma de até de planejamento para você trocar um carro, trocar uma moto, é utilizar o consórcio pensando em que eu vou começar a pagar, contribuir para fazer o pagamento do consórcio agora, eu posso ser contemplado na Assembleia, ou se eu tiver um recurso em caixa, eu posso dar um lance e também ser contemplado com o lance. O que eu não sabia, eu descobri recentemente com o Erli, é que cada consórcio tem uma taxa de administração específica. Então, tu pode contratar um consórcio que vai te cobrar o dobro do valor, o dobro da taxa que um outro consórcio vai te cobrar. Como é que eu faço para descobrir a taxa do consórcio, se a taxa é boa, se a taxa é ruim? Um ponto importante hoje é você pesquisar bastante entre as instituições financeiras, né? Hoje tem algumas empresas específicas de consórcio, tem os bancos tradicionais, a gente tem as cooperativas de crédito também, e cada vez mais a concorrência vem aumentando. Mas por que é importante eu entender em cada instituição? Porque, como o Eric comentou, vai ter instituição que pode te cobrar o dobro da taxa de administração, dependendo da instituição que você vai fazer o consórcio. Então é muito importante pesquisar entre todas as instituições que oferecem consórcio para vocês verem quais são as mais atrativas. Com isso você consegue ter uma redução no seu custo na hora do consórcio muito grande. Então esse é um ponto importantíssimo. Eric, eu também trouxe umas dúvidas pessoais, né? E aproveitar esse momento aqui para tirar dúvida com quem sabe do negócio, né? Então, para começar esse segundo bloco, a gente vai falar um pouco aqui sobre gerenciando o carro, um pouco sobre a economia, um pouco sobre o futuro da mobilidade. Eu trouxe uma pergunta aqui para te fazer. Então a primeira pergunta é: quando é o melhor momento para trocar de carro? Você precisa avaliar qual é o custo que esse carro está te dando, né? Se você fizer uma troca de carro
o custo que é que você tem com aquele carro. Suponhamos que você está gastando ali R$ 500 todo mês de manutenção e R$ 1.000 de combustível. A gente tem aqui um peso aí de R$ 1.500, né? Se eu trocar esse carro, quanto que eu vou economizar de combustível, quanto que eu vou economizar de manutenção? Se for um carro mais novo, se for um carro por zero, muito próximo do zero, imagina que aqueles R$ 500 de manutenção que tu gasta por mês já vai deixar de acontecer. Se for um carro que consuma metade do que o teu carro atual consome, tu tem um 2.0, tu tá indo para um carro 1.0, é mais 50% de economia que eu tenho. Então, se o peso do carro tá na manutenção, se o peso do carro tá no consumo de combustível, essa é a hora de você parar para fazer as contas e dizer, opa, tá pesando, né? E aí, entendendo o teu orçamento, você vai saber se você pode trocar naquele momento ou não. Lembrando que alguns carros, quando eles passam dos 80 mil, alguns carros passam dos 100 mil, as manutenções ficam muito mais exigentes, muito mais pesadas. Então, mais frequentes também, né? Mais frequentes também. Mas, para você ter uma base, suponhamos um carro ali, um carro 0 km, um Corolla novo ali, até 80 mil quilômetros, as manutenções elas vão estar sempre abaixo de R$ 2.000. Só que passou dos 80, passou dos 100, começa a pesar, então as manutenções podem bater na casa dos R$ 3.000, dependendo do carro, 4, 5 mil reais, dependendo do carro. Eu estou falando desses valores altos como exemplo que você estaria fazendo essas manutenções dentro de uma autorizada. Mas para você entender, quanto maior a quilometragem do teu carro, mais manutenção ele vai precisar. E aí é hora de você ficar atento. A manutenção é fundamental para você avaliar esse custo na hora de trocar. Cheguei a ver uma conta assim também, um determinado percentual que eu gasto de manutenção anual no carro, já aconselhava até que eu faça essa troca, né? Se eu gasto mais de 30% do valor do carro em tabela FIP durante o ano de manutenção, seria um momento ideal de eu conseguir me planejar para fazer a troca desse carro. Tem outra pergunta aqui, que é a seguinte, que eu quis trazer, que acho que isso é de todo mundo aqui. Como economizar combustível no dia a dia, meu amigo? Essa é boa. Rapaz, essa é maravilhosa. E você sabe que eu já tinha muitas técnicas para economizar combustível e eu acabei de aprender uma recentemente que eu não botava muita fé, mas eu testei, deu certo e eu vou revelar para vocês agora. Começa pelo básico, assim. O que é o básico? Um carro com pneu sem estar alinhado, sem estar balanceado, um carro com pneu sem estar calibrado, ele vai consumir muito mais. Um carro que está carregando tralha para cima e para baixo sem necessidade, ele vai consumir mais. Um carro que não foi feita a manutenção na parte de injeção eletrônica, principalmente, bicos, vela, cabo de vela, toda essa parte ligada ao consumo do carro, a queima de combustível em si, cara, esse carro vai consumir mais. Então, o carro com a manutenção em dia, ele consome menos. Ok, Eric, meu carro está com manutenção em dia, eu faço alinhamento, faço balanceamento, calibro o pneu do carro. O que mais que eu posso fazer? O modo de dirigir faz toda a diferença. Então, quando você antecipa os movimentos na direção, você economiza. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu vi um semáforo lá na frente, cara, a partir daqui eu já começo a tirar o pé, não faz sentido eu vou acelerando para frear lá perto do semáforo. Você conhece alguém que faz isso, tenho certeza, né? Eu ri porque eu já fui chamando a atenção que eu não entendo porque tu acelera, vai frear no sinal. Vai frear lá, né? Então acontece com muita gente. Se você percebe que tem uma lombada ali, cara, vai tirando o pé aqui agora. E outra, muitos carros têm alguns recursos que te permitem economizar, né? Muitos deles têm ali no painel um símbolozinho verde, seja no conta-giros, indicando que você está acelerando pouco e está consumindo menos. Quando você acelera um pouco mais, o carro consome um pouco mais. Então, um dos grandes momentos onde o consumo de combustível é alto é acima de 3.000 giros e no momento da arrancada. Sempre que você está arrancando, você põe mais força no carro, o carro está fazendo mais força, está consumindo mais. E agora a dica que eu acabei de receber lá dentro da autorizada Hyundai. Eu tenho um Creta, lá na Hyundai levei meu Creta e conversando com o atendente lá, realmente o consumo desse carro podia ser melhor. Ele disse, Eric, coloca o teu carro no piloto automático quando tu estiver viajando.
e tu vai ver a diferença. Aí eu disse, rapaz, eu já usei piloto automático. Piloto automático você bota em 110, só que 100 km por hora, só que quando ele vê uma ladeira subindo, ele sobe a 100 por hora com o pé dentro, do mesmo 100, ele não diminui para subir não. Ele disse, Eric, faça o teste e depois você me fala. E realmente, quando você coloca o piloto automático, você evita de estar fazendo acelerações e tirando o pé, acelerando e tirando. Meu carro ficou mais econômico quando eu uso o piloto automático. Me diz aí, coloca nos comentários se você tem alguma técnica que você utiliza para economizar combustível, alguma que não foi falada aqui, se você conhece alguma técnica diferente, né? Coloca aí nos comentários, coloca também quanto que está o preço de combustível na tua cidade, aqui está bem caro na minha, eu estou abastecendo a mais de R$6. Vale a pena instalar um gás natural, um GNV no carro? A resposta é boa, a resposta é sim e não. Sim, dependendo do local que você mora, se você roda muito. Você mora no Rio de Janeiro e você roda pra caramba, GNV no Rio de Janeiro, agora em junho de 2025, enquanto a gente tá gravando, julho, né, enquanto a gente tá gravando esse vídeo, tava na casa de R$4 e pouco. Então, todo motorista de aplicativo lá, ou 99%, usa gás natural. Aí você vai fazer isso em João Pessoa, na Paraíba, por exemplo, vale para mim instalar? Não vale, o gás natural aqui não compensa você instalar. Então isso depende do valor do GNV na tua cidade e também o quanto de benefício que tu vai ter no teu carro. Teu carro é um V6, faz 4 ou 5 km com 1 litro. Pode ser, numa situação excepcional dessa, que mesmo em João Pessoa ainda vale a pena. É porque um kit bom tá na casa de 5, 6 mil reais. Então você tem um investimento para fazer. Alto, e quanto tempo você vai tirar esse investimento, né? Você tem que fazer essa conta, esse cálculo não é fácil de fazer, mas o GNV hoje na Paraíba não vale a pena. Em estados onde o GNV é mais barato, como o Rio de Janeiro, sim, vale a pena você instalar. Eu tenho uma polêmica aqui agora. Eita, vamos de polêmica. Carro elétrico ou a combustão? Qual custa menos no longo prazo? No longo prazo, se a gente estiver falando de consumo de combustível, não tem como bater o elétrico é imbatível, tá? O que você precisa colocar nessa conta, e a gente ainda não consegue fazer essa conta com clareza, porque os números não são claros ainda, é o valor de depreciação do teu carro, né? Eu compro um carro agora, daqui a 10 anos, quanto que esse carro vai valer? Você pagou 100 mil no elétrico hoje, vamos lá, BYD Dolphin Mini está na casa de 105, 100 mil reais, você pagou 100 mil. Daqui a 10 anos, quanto é que esse carro vai valer? Esse carro vai valer 40 mil reais? No lugar do BYD, você comprou um Yaris, que é um carro econômico, é um carro bacana. Daqui a 10 anos, esse carro depreciou quanto? Né? Então, tem essa conta aí no meio. Mas consumo por consumo, o elétrico ele é imbatível, até porque hoje muitos locais ainda oferecem a possibilidade de você abastecer gratuito. Tem canto que você não cobra. Você vai no supermercado, você vai num shopping, você vai numa casa de atacado dessas aí, tá lá a estação, você usa, não paga nada. Sem custo nenhum, né? Sem custo nenhum, né? Em termos de consumo, assim, não tem como. A gasolina que a gente paga é um absurdo, R$6. Lembrando que 30% é álcool, né? Sim. Então, o consumo fica ainda pior, né? A nossa gasolina, ela é muito cara, não só pelo valor na bomba. Ela é muito cara porque a gente está pagando 30% de etanol uma nela. Mistura, né? Exatamente. Essa gasolina pura, o consumo do carro é muito melhor, muito melhor. Por alguns postos vende a gasolina pura, isso é bem caro, mas assim, para você fazer um teste uma vez na vida, vale a pena. Coloca ali, sei lá, R$50 de gasolina pura e vai ver o consumo do teu carro. Eu pude ver isso, tanto abastecendo aqui, como dirigindo carros em outros países. Então, o mesmo carro que eu dirijo no Brasil, quando eu dirigia fora, cara, o consumo era incrível. Às vezes o carro até mais forte, o consumo chegava a ser menor. No Canadá, eu dirigia um Camry, que é como se fosse um Corolão maior que o Corolla. O Corolla aqui é 2.0, o Camry lá é V6. Cara, o V6 mais forte, mais potente que eu dirigia lá, era mais econômico que o Corolla 2.0 aqui. Então você tinha um motor diferente, um motor mais forte, só que a gasolina faz toda a diferença. A gasolina faz toda a diferença. Muito importante saber disso. Quais os custos anuais de manter um carro? Essa daqui é boa porque, assim, na hora de comprar o carro, eu acho que 98% das pessoas não botam essas contas no papel, né? A compra do carro é a realização de um sonho, é uma compra muito emocional. Então eu sempre tomar a decisão. Eu quero, vai ser legal, eu preciso. É uma necessidade ter um carro numa família, acho que ajuda, contribui muito no dia a dia, mas pouca gente
bota os custos anuais de manter um carro aqui na ponta do lápis. Então, me conta um pouco aí, quais os custos anuais de manter um carro hoje em dia? Mas eu vou chegar já com o pé na porta e eu vou dizer o que você não faz, o que ninguém faz na hora de comprar o carro e que isso pesa muito no preço do carro, no valor que o carro vai te custar, mas as pessoas não fazem. Antes de comprar o carro, você precisa cotar o seguro, cara. Se você está comprando um carro popular, o seguro de um Gol é completamente diferente do seguro de um Ford Ka, meu amigo. Por quê? Porque o Gol é muito mais visado, rouba-se muito mais o Gol do que o Ford Ka. Será que vale a pena eu ter um Ford Ka? Será que vale a pena ter um Palio? O custo desse carro é menor em relação ao seguro. Essa cotação do seguro, ela não vai só te guiar financeiramente, como ela vai te livrar de um golpe. Essa é boa, essa é boa. Essa é o momento do corte no vídeo. Né? Essa é boa, essa é boa. Quando você estiver comprando um carro, você pede licença ao vendedor. Se eu posso ver o documento do carro, ou você pega a placa, ou você faz uma foto. E você diz, eu gostaria de cotar o seguro, me permite pegar as informações aqui. Quando você for cotar o seguro do carro, se esse carro tiver algum problema na documentação, se esse carro tiver algum empecilho, uma passagem por leilão, alguma treta, a segura vai te dizer, não posso fazer o seguro desse carro, ou não consigo fazer o seguro desse carro 100% do modo tradicional. E aí, muitas vezes, uma coisa que você não sabia, que aquele carro já tinha tido alguma treta, só em cotar o seguro, realmente. tu já ficou sabendo, tu se livrou de um golpe, por exemplo, o vendedor não ia te dizer que aquele carro tinha uma treta, já passou por um leilão, por exemplo, e não pode fazer mais seguro 100%, a seguradora não aceita, né? Cotar o seguro não é só bom financeiramente, é bom também para te evitar de golpe. Agora, essa coisa de colocar no papel licenciamento, emplacamento, combustível... Anotei uns pontos aqui. Meu amigo, aí é com você. Anotei uns pontos aqui, ó, que eu acho importante da gente botar na ponta do lápis, principalmente na hora da compra do carro, né? Primeiro ponto aqui, coloquei o IPVA, acho que é uma coisa que a gente vai ter aquele custo anualmente e dependendo do preço do veículo, vai ser um valor expressivo ali durante o ano. Como tu disse, se for um Gol, vai ter um preço X, mas se for uma Ranger nova também vai ter um preço o dobro, 3 vezes X ali, né? Então, precisa entender isso, não só IPVA como licenciamento, o seguro, como tu comentou, né? E a parte do seguro, hoje é tão importante, principalmente para identificar uma possível fraude, alguma coisa que tenha tido passado pelo carro. Coloquei aqui a vistoria cautelar, cara. Eu botei aqui que para mim foi importantíssimo, assim. Eu já evitei de comprar um carro com quilometragem adulterada por conta da vistoria cautelar. Então faz diferença fazer esse investimento também. Não, o custo vai ficar todo ano, mas vai ter um custo ali no ato da compra, se for um seminovo principalmente. Então a gente vai ter também as revisões, troca de peças, estacionamento que a gente usa durante o ano, que é uma conta que não vai para cá, né? Entra no gasto diverso, mas é importante ter essa ideia. Eu, por exemplo, estacionamento, no meu trabalho eu pago uma mensalidade de estacionamento do trabalho, então esse custo vai para a conta do carro, não entra na minha conta pessoal, vai para o custo do carro, que é o custo que eu tenho para estar com ele ali. Também fora outra que é lavagem, então se eu não tenho espaço para lavar em casa, no apartamento, eu tenho o custo de cada 15 dias, cada semana, de lavagem do carro também. E tem o mais esquecido aqui, que impacta diretamente o valor da revenda, que é a depreciação. Que na hora de fazer conta, ninguém lembra disso aqui não, cara. Na hora de comprar o carro, ninguém lembra disso aqui não. Cara, eu vou ficar com esse carro 2, 3 anos, quanto é que ele está valendo aqui daqui a 3 anos, né? A gente às vezes não sabe fazer essa conta, mas é muito importante entender para que a gente não seja pego de surpresa, né? Comprei um carro, antigamente tinha uma fama muito grande do Peugeot ali, eu comprava um Peugeot e quando ia revender o preço caía muito. Tinha um da Hyundai, também uns carros da Hyundai que eu comprava e daqui a 3 anos a tendência era ter uma queda muito alta. Então esse é um ponto importante também na hora de escolher o carro, pensando no dinheiro que você vai gastar, né? Esse é um carro que eu gosto, é um sonho, eu quero ter e eu vou casar com ele, vou ficar muito tempo com ele, acho que vale a pena você botar essa conta na ponta do lápis. Se for um carro que é desejo seu, quer ficar muito tempo, eu acho que vale o investimento sim, mas é muito importante ter essas contas na ponta do lápis para não ser pego de surpresa, né? Porque muita gente compra o carro, assume o financiamento, mas quando começa a vir as coisas, o seguro, manutenção, acabam se perdendo e até se tendo problemas financeiros por conta disso. O pessoal me pergunta assim, qual é o melhor carro para mim, né? Qual é o melhor carro para mim? O melhor carro para você é o melhor carro que vai atender melhor a tua prioridade. Então, se a tua prioridade é economia, tu não quer perder dinheiro na revenda, o que você precisa fazer é
olhar o índice de depreciação. Existe um índice, dá um Google lá depois, índice de depreciação do meu carro. Então, tem ali 10 carros, por exemplo, e cada carro tem uma taxa de desvalorização. Tem carro que desvaloriza pouquíssimo, a exemplo dos Toyotas, do Corolla, enfim. Tem carro que deprecia muito. A gente falou do peso que o seguro vai ter no teu orçamento, a importância de você fazer essa cotação antes. E aí, o que eu lembrei? Que um amigo meu acabou de bater o carro dele sem seguro. A chance do carro dele ter ido para o PT, para perda total, é muito grande. Ele está muito preocupado, ele está numa situação muito difícil. E aí, o que eu quero dizer com isso? A gente tem aqui, do meu lado, um exemplo também que une a questão do seguro com o momento de trocar de carro. Conta essa história pra gente. Cara, muito interessante e bem lembrado aí, Eric, também, porque eu tinha um carro, né, que era um apego emocional, assim, por ser um carrão. Eu tinha um i30 ali, 2012, sempre gostei muito desse carro, já foi o segundo que eu tenho durante minha trajetória de carros aí, passaram por mim. E ele é um carro que eu me apeguei muito, né, por ser um carrão, por ser muito confortável, dentro dele se parece estar numa nave, é muito bom de viajar, como eu sempre faço viagens longas, então para viajar é um espetáculo, estabilidade muito boa, para ultrapassar é um carro muito seguro e o carro era muito novo, o carro era bem conservado, não era tão novo, mas era muito conservado e fazia até pena de desfazer do carro, cara, eu não quero me desfazer do carro. Só que quando foi em novembro do ano passado, acho que em outubro, eu não consegui renovar o seguro, né? Então a seguradora, cara, não aceito mais isso, que é um carro mais antigo, assim, apesar de tá bem, assim, não ter tido sinistro no último ano, mas, cara, eu não quero mais assumir esse risco. Então eu tentei cotar por várias seguradoras, não consegui cotar, e depois disso, em alinhamento com a esposa em casa, cara, vamos trocar o carro, porque eu não consigo mais fazer o seguro. Apesar de ter um apego emocional, até para vender é difícil, né? Mas foi o que aconteceu, a gente vendeu o carro, a gente comprou um carro novo, a gente comprou um novo carro, a gente fechou o seguro do carro num dia, quando eu fui buscar o carro na concessionária, eu fechei o seguro do carro, fiz as fotos, junto contigo, fiz as fotos da vistoria do carro e durante na outra semana, o carro se envolveu num acidente e teve uma batida no carro, através no cruzamento, e graças a Deus eu tinha trocado o carro e feito o seguro, cara, porque assim, foi uma pancada grande, assim. Eu ia ter um custo altíssimo aí de troca. Se eu tivesse no carro antigo, talvez até, acho que dependendo do custo que fosse ter, talvez vendesse o resto do carro e trocasse. E graças ao seguro eu consegui levar o carro para autorizada e eu nem ajeitei, não teve opção nem de ajeitar o carro. A gente, junto com a Honda, né, cara, a gente vai trocar tudo, vai botar tudo novo, não tem nada de reparo aqui no seu carro, vai ter. Então ótimo, maravilha. Então, graças ao seguro aí, uma troca de carro para outra assim, 10 dias praticamente. E foi uma das melhores decisões que a gente tomou, né? Assim, não dá para ficar com carro, principalmente numa cidade como João Pessoa, que atualmente cada vez cresce o número de carros aqui, né? O número da população e muito mais o número de carros. E a gente tá disposto a isso o tempo todo, né? Então, ele tá com o carro na rua, ou a gente aconteceu algum tipo de erro e bater em alguém, ou alguém bater na gente, e a gente tá passando por isso o tempo todo. Então, a importância do seguro nisso daí, cara, me salvou de uma grande, assim. E seguradora é importante. Entender das coberturas, né, também, porque às vezes a cobertura não fica adequada. E um dos pontos principais hoje é esse, assim, você tem que ter uma seguradora que você pode bater num Fusca, você pode bater num Porsche, né? Então, o meu seguro vai cobrir os dois, né? O Fusca pode cobrir, mas o Porsche. Então é muito importante quando você contratar a cobertura lembrar do valor. 100 mil atende, 200 mil atende, 300 mil atende, qual é o ideal? Hoje você não vê um carro mais barato de 100 mil reais, então não faz sentido eu ter uma cobertura do terceiros ali de 100 mil reais, não faz mais sentido. Se eu bater num carro novo, DPT no carro, eu vou ter que ainda dar os 100 do seguro e ainda tirar dinheiro do bolso para pagar. Então, o ideal, pelo menos, que eu indico hoje é 250, 300 mil você ter de cobertura. Não vai influenciar tanto no preço do seguro e vai te dar uma tranquilidade muito grande, independente se acontecer alguma coisa com você ou com um terceiro. Bacana, tá aí o exemplo para você, fica a lição. Isso aconteceu e aconteceu agora com um amigo que não tinha seguro, ele tá assim louco para tentar resolver a situação e tá difícil a situação para ele. Então,
tem que colocar no orçamento, tem que pesar, tem que calcular. A gente tirou aqui o máximo de dúvidas que a gente puxou lá no YouTube, no Instagram, mas certeza que ficaram outras dúvidas. E aí eu quero saber de você, qual foi a dúvida que ficou em relação à parte financeira de carro? Você acha que tem algum custo que a gente não falou? Você acha que tem alguma situação que você gostaria de que a gente respondesse? Coloca a tua dúvida aí nos comentários. Se você assistiu o vídeo inteiro, se chegou até aqui, coloca aí, gostei, deixa teu like, aproveita para se inscrever, que aí você vai ficar recebendo. Se você clicar no sininho, você vai ficar recebendo o aviso dos vídeos que estão vindo por aí. Então você já sabe, clica aí, se inscreve. As nossas redes sociais estão aqui, são essas as nossas redes sociais. Você pode seguir a gente aí, e aí você vai ficar recebendo dicas, você vai entender como comprar carro com segurança, você vai entender como fazer movimentos financeiros que podem ajudar você a economizar, como você pode fazer para adquirir o teu bem, construindo o teu patrimônio com um orçamento ali controlado, com um orçamento sabendo onde você está colocando o seu dinheiro. Isso aí, cara, é um prazer participar aqui. Lembre-se que o carro é um ativo que a gente precisa de planejamento e inteligência emocional na hora de tomar a decisão, né? Então, muito importante vocês trazerem essas dúvidas para cá para que a gente possa cada vez mais destrinchar para vocês tomarem cada vez melhor decisão, tá? É isso aí. Se você quer mais informação sobre como comprar carro com segurança, você vai ver aqui acima aparecendo os vídeos onde a gente explica como funciona a vistoria cautelar, onde a gente explica como funciona a inspeção mecânica, avaliações que a gente fez nos carros, e aí você já fica sabendo os custos que esse carro que você está comprando pode ter. Só você clicar nesses vídeos aqui para você continuar assistindo. Tem uma playlist aí de mais vídeos para você conferir como comprar carro com segurança. Lembrando que dica financeira lá no Instagram, o Wesley Bandeira. Fechou? Isso aí, fechou. Obrigado pelo convite, meu irmão. Muito bom estar aqui hoje. Show de bola!